Caso do Davi Alcolumbre, o nome dele ser citado dessa maneira, professor Mairovich, ele está aqui reclamando, né, na nota manda, dizendo que vai processar. Como é que funciona isso, né? Por exemplo, é uma acusação extremamente grave, falando dessa propina, desse montante aí que ele teria recebido, segundo a revelação aí da revista Veja, ele teria pago 30 milhões de dólares, 155 milhões de reais a Davi Alcolumbre. Além de Davi Alcolumbre, outros nomes que já foram citados nessas delações, aqui nesse caso ainda não comprovado pela divulgação da Polícia Federal, né? Outras sim, como a gente acompanhou, por exemplo, do Ciro Nogueira. Davi Alcolumbre, dessa maneira não ainda. Será que ele pode vir a ser um alvo de uma operação diante desse vazamento? Precisa ser um alvo. É uma notícia de um crime gravíssimo. Isso precisa ser apurado. E tem mais, tem mais. Se ele tivesse dignidade, ele se afastaria da presidência. E vamos aguardar também que o senador Alessandro Vieira faça um pedido de CPI com relação ao Alcolumbre. Ele que tem se mostrado sempre muito atento, vamos ver se ele vai ser corporativista nesse caso. E o ponto principal é afastamento, ele tem aí uma imputação gravíssima e parar com essa história que todo bandido faz. Eu não estou dizendo que ele é bandido, mas todo bandido faz. Ele pegou o quê? Ele está copiando o bandido. Bandido não, olha, é tudo mentira, tudo não sei o quê. Ele não oferece ele, Alcolumbre, não oferece o que elementos que ele tem. Vai falar, mas quem acusa tem que provar. Não, ele tem função pública, ele é um presidente de poder, ele é órgão, atenção, órgão de poder. Ele tem que colocar imediatamente à disposição de todos o quê? Um documento onde ele abre mão do sigilo bancário para que, veja, o Morcaro já disse, tem a conta secreta, tem elementos para se buscar isso e para se verificar. Então, se ele tiver um mínimo de respeito à democracia, ao sistema democrático, ao Estado de Direito, ele tem que abrir mão de sigilo bancário, de todos, de sigilo fiscal, de tudo, se mostrar o quê? Transparente. Olha, não estou dizendo pela notinha, olha, vou processar. Quer dizer, isso é uma ameaça barata de quinta categoria. Porque quem deve fazer, faz, não precisa ficar avisando, se justificando. Atenção, afastamento da função, é gravíssimo. Tem que se afastar para que se apure. Tem que abrir mão de o quê? Garantias de sigilo bancário, para que internacionalmente se vá isso. Tem toda cooperação, isso é muito fácil. Tem órgãos de cooperação no sistema bancário, do sistema bancário contra a lavagem. O Brasil é subscritor de várias convenções. Então, Alcolumbre deveria o quê? Se apresentar transparente, como ficar esperneando como faz qualquer bandido comum. Não, tem que mostrar dignidade, se afastar da função para apuração. E vamos esperar também, vamos ficar de olho na atuação do Alessandro Vieira, que tem se mostrado muito combativo com relação à corrupção. Está na hora disso. Conversa mole não dá. Essa nota é uma conversa mole do Alcolumbre. Ô Josias, a gente está aí pensando, né? Será que vai ter alguma operação contra ele? E de certa maneira, a Davi Alcolumbre está no centro aí de uma série de embates com o próprio governo. Isso o enfraquece neste momento? O Davi Alcolumbre, ele está numa posição, Fabiola, o presidente do Senado Federal, em que ele exercita, ele expõe mostra a sua musculatura com muita frequência, né? E agora, se as posições dele, nem todas muito explicáveis, muito republicanas, ele pegou em lanças contra a indicação do presidente da República de um ministro para o Supremo. Não cabe a ele
ficar conspirando contra a indicação de um presidente da República. O presidente tem a atribuição constitucional de indicar ministros para o Supremo, pois ele fez uma campanha para que o nome do Jorge Messias fosse rejeitado no Supremo. Agora ele está patrocinando, ele é o dono da pauta, ele poderia eventualmente segurar as bombas fiscais que têm sido submetidas a ele no Senado. E ele tem colocado para votar, não tem criado obstáculos. O Senado acabou de votar nesta semana uma bomba fiscal, uma renegociação de empréstimos do agronegócio, e o ministro da Fazenda esteve aqui conosco. Ele disse que se essas pautas explosivas continuarem sendo aprovadas, isso vai deixar o governo, o próximo presidente da República vai lidar com uma máquina, uma engrenagem ingovernável, né? Então ele está como que chantageando o Palácio do Planalto, como que mostrando a sua relevância. E essa movimentação, quando combinada com a revelação de que ele recebeu ou pode ter recebido dinheiro do Daniel Porcaro, ou antes mesmo disso, a mera informação de que ele está sob investigação por conta desse dinheiro que o fundo de aposentadoria dos servidores do Amapá enfiou dentro da caixa registradora do Master, e estava ele lá, essa entidade era controlada por ele, por apadrinhados dele. Então, tudo isso deixa ele numa posição de fortão e fraquinho ao mesmo tempo. É como se ele exibisse a musculatura que o cargo lhe confere para informar ao governo que ele pode criar problemas se não for preservado. Então ele está numa posição delicada, Fabíola. Primeiro porque o comportamento dele não orna com o que se espera de um presidente do Senado. O presidente do Senado deve atuar não para causar problemas, explodir artefatos dentro do Tesouro Nacional. Ele deve ser o condutor da pauta, facilitar negociações, propiciar entendimentos políticos que favoreçam o interesse público e não ficar explodindo as contas nacionais, né? E essa coisa dele com o Jorge Messias também não ficou bem. Então, ele não está numa posição confortável, Fabíola. Agora, para o Brasil, é ruim que ele lá esteja hoje, na presidência do Senado, e, simultaneamente, sendo investigado, porque isso mostra que, como ele não tem compromisso com o interesse público, ele fica criando um problema atrás do outro, e para o país isso não é bom. Nossa, a gente fica pensando que pode vir por aí ainda, né? Nomes de peso da política brasileira, e com uma acusação tão grave como essa, né? A gente está falando de recebimento de propina de milhões. Além dessas negociações, com essa história também em relação ao PT, tem toda a história também em relação ao Rio de Janeiro, entre outros, né, Josias? É uma baita de uma sujeira que o Banco Master se conectou com esses lugares que já eram sujos, né? É impressionante o tamanho do estrago que a gente vê acontecer. O Mairovich está fazendo assim com a cabeça, né, Mairovich? Que é só concluir para a gente já ir para o próximo assunto. Sim, e veja, Fábio, vamos pensar no Porcaro. Eu gosto muito, e até brinco com os alunos, dizendo que o Lombroso que inventou, e isso não é cientificamente ele inventou, isso pegou muito, mas ele descreveu a figura do criminoso nato e colocou várias características. Isso não é aceito na antropologia, tal, mas durante um tempo isso foi muito debatido. Mas eu fico com isso e brinco com os alunos sempre que, olha, tem algumas coisas que o Lombroso acertou, ou seja, a frieza do criminoso, a frieza. E veja que o Porcaro, ele tem a frieza, ele é um cão farejador, ele sabe onde que ele vai buscar o dinheiro para cometer o crime, para se apropriar. E são 60 bilhões que ele se apropriou. Então ele é um farejador, mas ele é um farejador e do criminoso, aquele que foi apontado como criminoso nato pelo Lombroso, ele tem a frieza. Veja como ele joga, ele parece um sujeito de cinema jogando pôquer, aquele frio que blefa, que faz. Veja, e agora a gente tem envolvimento do presidente do Senado. Parece que
Josias, você que sempre me pergunta, eu faço a pergunta para você que está bem, é sempre bem informado e tá tem as informações políticas. Olha, será que o procurador vai ficar ainda escondidinho, quietinho? E qual vai ser a reação dos colegas do Alcolumbre, colegas de Senado, senadores? Você tem ideia de como é que vai acontecer tudo isso?